Meus irmãos, boa noite. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos que já estão entrando aí. Brasil para Cristo, Deus abençoe. Diego Lima, Terra. Caba Forte. Deus abençoe, irmã Maria. Rafael, Deus abençoe. Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão da palavra de Deus. Nós estamos... Deus abençoe. Nosso irmão Bruno também está aí. Deus abençoe, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da palavra. Em nome do Senhor Jesus. Vamos aguardar mais irmãos chegarem para fazermos mais uma reflexão da palavra do nosso Deus. Deixa eu ajeitar aqui que esse negócio está meio torto. Como diz o paranaense, meio torto. Deixa eu... Os irmãos que podem compartilhar a live, tá? Por favor. Tá chegando mais gente. A irmã Wesleyana também tá aí. Seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Tiago Alexandre, meu irmão. Paz do Senhor, seja bem-vindo. Jefferson, Pai do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Tem mais gente chegando. Bênção do céu. Os irmãos que podem, vai compartilhando aí a live. Irmã Jandira, Deus abençoe. Ovelha nossa. Vai compartilhando em nome de Jesus. Para juntos refletirmos na palavra do nosso Deus. Deixa eu olhar aqui. Maravilha. Bênção de Deus, amados. Compartilha aí, irmãos. Manda para mais pessoas e vamos juntos aí em nome de Jesus. Queridos, nós, nas nossas duas últimas lives, nós falamos sobre profundidade com Deus. Nós dividimos em duas partes, não foi isso? Nós falamos na primeira live sobre a necessidade de não sermos superficiais, mas sermos profundos. Nós falamos alguns pontos sobre a superficialidade, que acaba nos colocando na rota da inatividade. Nós falamos também sobre os estímulos para a profundidade. Falamos dos caminhos que devemos percorrer para alcançarmos a profundidade. Na segunda live sobre profundidade, nós falamos sobre os aspectos de uma vida relacionada com Deus. E acabamos falando também sobre o que caracteriza uma pessoa profunda. E utilizamos o texto de Êxodo capítulo 33, versículos do 11 ao 18, explorando aquele episódio marcante da vida de Moisés na presença de Deus. Hoje nós vamos continuar falando sobre profundidade, mas desta feita no âmbito da devoção, da adoração, da rendição, da espiritualidade. E para isso nós vamos usar um salmo que é muito, mas muito conhecido, um salmo muito pedagógico, um salmo que eu amo de verdade. Só a sua leitura já deixa a nossa alma regozijada, satisfeita, alegre, plena e elevada em Deus. Então, nós vamos hoje
mergulharmos sobre a profundidade na adoração. Vamos descobrir que a adoração tem uma fineza, uma profundidade, uma espiritualidade sem igual, como devemos caminhar nesta rota, por que adorar. Tudo isso nós vamos estar pautados dentro do texto sagrado do Salmo de número 113. Deus abençoe o Gerson, o Jadilson já chegou aí, e mais irmãos estão chegando. Queridos, o Salmo de número 113 é composto de 9 versos. Você que pode, abra sua Bíblia aí, nós vamos explorar este Salmo nesta noite. E a nossa proposta é fazer a live pelo menos em 1 hora, estourando aí 1 hora e 1 minuto, tá bom? Então, gostaria que você permanecesse conosco aí até o final da live para juntos aprendermos e exaurirmos o máximo possível desse texto. Às vezes eu estou pregando aqui, ensinando aqui, fazendo uma reflexão, mas a Bíblia é tão profunda, é tão vasta, que você já vai tendo outra visão que Deus vai lhe dando através da nossa ministração. Só a Bíblia é capaz de fazer isso. Pois bem, nós vamos trabalhar agora sobre o Salmo de número 113, a profundidade da adoração. Queridos, estudar os Salmos é mergulhar na intimidade da adoração. Os Salmos são guias para a adoração. Alguém diz que os Salmos são janelas que lançam luzes nos porões escuros da nossa interioridade. Olha que beleza tremenda. Um escritor alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, ele disse que os Salmos é o livro do idioma de Deus. Assim como uma criança, ela aprende a língua materna através dos seus pais, assim um cristão aprende a orar e a adorar através do livro dos Salmos. O livro dos Salmos, ele faz parte daquela gama de coleção dos livros poéticos da Bíblia, a saber, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então, os 5 livros conhecidos como os livros poéticos. E o Salmo, ele encabeça nesta tríade que a gente chama de beleza, inspiração e devoção. Quando a gente ler o Salmo, não tem como admirar a beleza da literatura poética. Quando a gente ler os Salmos, não tem como a gente se inspirar nas nossas vidas. E quando a gente lê o Salmo, não tem como a gente não ter uma espiritualidade melhor, uma devoção mais primorosa, mais viva, mais satisfatória. Então, mergulhar nos Salmos é de fato e de verdade enxergar Deus através da beleza, da profundidade, da inspiração e da devoção. João Calvino, um dos grandes pesquisadores e teólogos, ele disse que os Salmos é como uma anatomia de todas as partes da nossa alma. Isso eu considero brilhante. Ou seja, quando a gente lê os Salmos, a gente consegue entender que há uma dimensão muito mais do que poética, mas devocional e espiritual. À medida que a gente mergulha nos Salmos, a gente extrai tantas coisas que nos conduzem para uma aproximação e, consequentemente, para uma profundidade com Deus. Se você estiver triste, o Salmo te ajuda. Se você estiver alegre, o Salmo te ajuda. Se você estiver em cima do muro, o Salmo te ajuda a você sair de cima do muro. Então, a beleza literária, poética, escriturística dos Salmos é, de fato e de verdade, uma coisa magnífica. Martinho Lutero chamou os Salmos de a mini Bíblia de toda a Bíblia Sagrada. Um escritor chamado Westerley, ele disse que os Salmos é a maior sinfonia de louvor a Deus que já foi escrita na terra. Quer celebrar, adorar, se render, cantar, meditar? Não esqueça, o livro dos Salmos é o caminho correto, maravilhoso e espetacular. Prova do que eu estou lhes dizendo é que no Salmo 39, o verso 2, o salmista disse: enquanto eu meditava, dentro de mim acendeu um fogo. Veja que a meditação na beleza escriturística deste salmo é capaz de nos conduzir a um fogo poderoso, interno, marcante e expressivo. Os demais irmãos que estão chegando, sejam bem-vindos, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Eu estava aqui fazendo uma breve introdução sobre a beleza dos Salmos,
a grandeza dos salmos, a espiritualidade dos salmos e a devoção dos salmos. Então nós vamos estudar hoje, comentar, refletir sobre a profundidade na adoração, pautado como base ou mediante o Salmo de número 113. Eu não quero me deter aqui, querido, na parte histórica, no pano de fundo do Salmo 113, mas na verdade eu quero apenas citar para vocês a título de informação. Salmo 113 ao 118 é conhecidos como Cântico de Aleluia ou como Cântico de Halel. Eram canções, músicas, hinos celebrados ou cantados ou louvados ao Senhor no período antes da Páscoa e pós a Páscoa. O Salmo 113 ao 115 era cantado antes da celebração da Páscoa. O Salmo 116 ao 118 eram celebrados, cantados, entoados ou apresentados ao Senhor logo após a Páscoa. Então isso são informações que fazem parte da divisão dos salmos de toda a sua literatura poética. Mas o Salmo de número 113, ele descreve uma beleza inestimável da adoração. É um salmo que nos aproxima de Deus e que nos torna mais profundo, mais íntimos e mais ligados a Ele. Todas as vezes que eu leio o Salmo 113, a minha alma é renovada, a minha alma cresce no desejo de avançar mais em Deus, com Deus e através de Deus. Este salmo, ele é muito explorado, existem muitas lições, há uma beleza muito significativa na adoração deste salmo. É interessante dizer que aqui não é apenas um salmo, ele é mais do que um salmo, ele é um hino, ele é um cântico, ele é uma celebração, ele é um texto que de fato nos leva para vivermos algo muito mais fino, muito mais profundo, muito mais alto na presença de Deus. Então vamos lá. Queridos, o Salmo de número 113, ele gira em torno de 4 verdades, que eu chamo de as 4 máximas desse salmo. A pessoa de Deus, o nome de Deus, a grandeza de Deus e o agir de Deus. Pastor, onde que está escrito isso? Vamos lá. A pessoa de Deus, o verso 1. O nome de Deus, os versos 2 e 3. A grandeza de Deus, os versos 4 a 6. E o agir de Deus, dos versos 7 ao 9. Portanto, nós temos aí a pessoa de Deus, o nome de Deus, a grandeza de Deus e o agir de Deus. Nós temos a pessoa de Deus, o nome de Deus, a grandeza de Deus e o agir de Deus. Vou repetir. O Salmo de número 113, ele gira, circula, abrange 4 máximas. A pessoa de Deus, verso 1. O nome de Deus, versos 2 e 3. A grandeza de Deus, versos 4 e 6. E o agir de Deus, versos do 7 ao 9. Mediante essas verdades introdutórias do Salmo, nós vamos mergulhar então do que de fato, de verdade, esse Salmo nos leva para a adoração. Todas as vezes que você ouve a palavra adoração está estritamente ligada a serviço, a adoração, a rendição, a busca, a conexão. Lembra de 1 Samuel capítulo de número 3, o versículo 2 e o versículo 18? Diz que o jovem Samuel crescia e ministrava perante o Senhor. A palavra ministrava ali está ligada à adoração, e adoração é serviço. Então, quando você serve com o propósito de agradar, obviamente que você está adorando, celebrando e bendizendo a Deus. Então, quando se fala de adoração, nós precisamos entender, queridos, que a adoração é algo muito mais específico do que a gente fala. Tem gente que pensa que a adoração é a expressão da corporidade, é a expressão do corpo. É muito mais do que isso. Adoração não é a expressão do corpo, é a expressão da alma. Adoração não é a manifestação externa. Adoração, ela é muito mais do que manifestação externa. Ela é a volta da introspecção da alma. Quando você se rende, você de fato, de verdade, reconhece quem é Deus, você se lança, você vai na presença dele e desfruta o que ele de fato tem para você. Mas vamos lá. Salmo 29, verso 2, eu acho este verso tremendo sobre adoração. O salmista disse: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Vou repetir.
tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Olha que coisa maestrina esse verso nos ensina. Esse verso nos ensina 4 verdades. Primeiro, a ordem para adorar. Adorar não é opção, não é algo da conveniência, é algo que está dando ordem. Adorai, a ação do verbo é uma ordem, adore. Eu não tenho opção de adorar, eu devo adorar, eu devo adorar. Segundo, a adoração tem um alvo, não é as celebridades, não é pastores, pregadores, cantores. A adoração é unicamente exclusividade a Deus. Adorai o Senhor. Adorai o Senhor. Então nós temos a ordem e o alvo. Terceiro, nós temos a dívida ou a entrega na adoração. Veja, tem muitas pessoas que saem de casa, presta atenção, você certamente já deve ter dito isso, eu também já disse, muitas pessoas dizem, eu vou para o culto buscar a minha bênção. Esta é a motivação errada, ninguém vai para culto buscar a bênção. O primeiro objetivo de ir ao culto é adorar o Deus da bênção. O texto diz, verso 2, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Veja, adoração não é recebimento de vitória, não é recebimento de algo, mas entrega da vida. Ou seja, a adoração, ela está estritamente ligada ao relacionamento e não ao recebimento. Preste atenção, a adoração não está ligada ao recebimento, mas ao reconhecimento. Então, tributai ao Senhor a glória devida, olha aí, devida ao seu nome. A expressão devida vem de dívida. Em Romanos capítulo 8, Paulo diz que nós somos devedores de Cristo. Então vejam, nós adoramos a Ele primeiro pelo prazer. Segundo, nós adoramos a Ele porque reconhecemos quem Ele é. Terceiro, nós adoramos a Ele reconhecendo que somos literalmente devedores. A adoração não pode estar relacionada a bênçãos materiais. Perfeito, querido Vitor Hugo, é verdade. A adoração não tem o objetivo de estar intrinsecamente ligado a bênçãos materiais. Então nós temos a ordem para adorar, nós temos o alvo para adorar, nós temos o propósito da adoração, que é reconhecimento, e nós temos o motivo da adoração. O texto diz assim, ó, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Aí o texto dá a máxima, ó, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Adorar é uma ordem, adorar tem um alvo. Adorar é tributar reconhecendo, mas adorar tem um motivo. Eu, você, nós adoramos a Ele porque Ele é belo e santo. Porque Ele é santo e belo. Olha que conexão perfeita o texto nos ensina. Ele é belo e santo. Ele é santo e belo. Ou seja, eu adoro a Ele porque Ele é belo, Ele é lindo, Ele é magnífico, Ele é extraordinário, Ele é estrondoso, Ele é genial, Ele é incomum, Ele é singular, Ele é perfeito, Ele é sublime. Ou seja, a adoração visa a celebração, o engrandecimento, reconhecer a beleza de Deus no seu amor, na sua grandeza, na sua misericórdia, na sua ação, na sua perfeição, na sua soberania, na sua perfeição. Então, a Bíblia é poderosa. Então a gente adora Ele porque Ele é belo e Ele é santo. Ele é belo na sua beleza, mas Ele é santo na sua natureza. Ele é belo na sua beleza, mas Ele é santo na sua natureza. Então, queridos, compreendidos esta beleza, vamos dizer assim, introdutória do Salmo 29, verso 2, então vamos mergulhar aqui no Salmo de número 113. Nós temos aqui no mínimo 5 pontos essenciais para uma profundidade na adoração. Então vamos lá, meu irmão. Como diz um certo amigo meu aí, aperta o cinto, tá? Porque nós vamos decolar agora no voo do Salmo de número 113, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a adoração, ela se torna profunda quando eu tenho uma consciência profunda da responsabilidade. Escute, a adoração, ela se torna profunda quando eu sou profundo na minha responsabilidade. Pastor, que loucura é essa? Está no texto? Está sim. Olha o que o texto diz. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Essa palavra louvai aqui é a mesma que aparece em algumas versões dizendo aleluia. Então veja, louvai ou aleluia
dá o mesmo sentido aqui. Preste atenção, porque o que eu vou explicar aqui nessa palavra, se você não der um glória a Deus, porque o negócio aí tá difícil. Solta esse coraçãozinho aí que eu vou explicar aqui. Preste atenção. Louvai ou aleluia. Você vai ver que, por exemplo, eu estou usando a arque. A arque diz louvai. Mas a ara, ela vai dizer assim, aleluia. Então, se você pegar uma versão mais contemporânea, ela vai dizer também aleluia. Então, a palavra aqui, louvai, no hebraico, significa uma expressão de forma tão espontânea que as pessoas olham para você e dizem assim, só pode estar em desvaneio, só pode estar louco. Porque a expressão louvai aqui é estultificar, guarde isso, estultificar. A expressão estultificar é que dá a ideia de que a pessoa está na presença de Deus tão concentrada, tão ávida, tão desejosa, que ela tem algumas atitudes que quem é natural olha para ele e diz assim, só pode estar doido, só pode estar em desvaneio. E é verdade, a adoração tem hora que ela nos eleva de uma forma tão grande que a gente fica desconectado da naturalidade, da carnalidade e fica ligado exatamente na espiritualidade. Prova do que eu estou lhes dizendo é que 1 Coríntios capítulo 4, versículo 10, Paulo disse, eles são sábios e nós somos loucos por amor a Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta básica. Tem algum louco por Jesus aqui, irmão? Diz ok, dá um glória, diz eu sou, pastor. Se eu não sou, eu quero ser. Então veja, quando o Salmo nos ensina sobre louvar, o Salmo está dizendo assim, expresse de maneira espontânea, voluntária, prazerosa, e até que as pessoas não compreendam, mas celebre, engrandeça o nome do Senhor. Mas vamos lá, eu estou falando que a primeira verdade da profundidade na adoração é que nós precisamos ter a profundidade da responsabilidade. Eu sei que o glória a Deus agora vai ser difícil. O irmão está dizendo, eu sou pirado. Eu sou pirado, né, meu irmão? Tá bom. Então vamos lá, gente, anote isso aqui, muito importante, tá? Preste bem atenção. A palavra louvai ou aleluia no texto é mencionada 5 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes, irmãos? A palavra louvai, a palavra louvai no texto é mencionada 5 vezes. Quantas vezes, meus irmãos? Vocês entenderam aí? 5 vezes. 5 vezes. 5 vezes, 1, 2 no verso 1, 3 no verso de número 3, 4 no verso de número 9, e há 3 expressões no verso 1, louvai, 4ª expressão no verso 3, e a 5ª expressão no verso de número 9. Então, a palavra aleluia, ou louvai, ou celebrem a ele com muita ênfase, aparece quantas vezes? 5. Nada na Bíblia é fruto do acaso. Por que aparece 5 vezes aqui? A gente aprende uma lição. O número 5 na Bíblia é o número da responsabilidade. Não existe adoração sem a profundidade da responsabilidade. Então, a palavra aleluia aparece 5 vezes. Vou repetir. O número 5 na Bíblia é o número da responsabilidade. Pastor, prova. Vamos lá. Quantos livros tem o Pentateuco? 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Davi derrubou Golias com uma pedra, mas lá no ribeiro ele pegou quantas? 5. Na parábola dos talentos em Mateus 24, o homem deu 1 a um, deu 2 a outro e deu 5 a outro. Na parábola das 10 virgens, 5 era bestalhada. E 5 era o que, irmãos? Era prudentes. Jesus, para efetuar a minha salvação e a tua salvação na cruz do Calvário, recebeu 5 feridas, 2 nas mãos, 2 nos pés, 1 do lado. Morreu, mas ao 3º dia ressuscitou. Então o número 5 na Bíblia aponta para a responsabilidade. Ou seja, quem quer ter profundidade com Deus na adoração precisa ter responsabilidade na vida. É o Salmo que nos ensina. Precisamos caminhar na profundidade da responsabilidade. Então veja, nós precisamos entender de que a profundidade da responsabilidade gera voluntariedade. Sabe qual é o grande problema? É que as pessoas estão acostumadas hoje a terem ações externas estimuladas ou provocadas por alguém.
Veja, tem gente que só dá glória num culto quando o pregador diz assim, levanta a mão e dá glória. Tem gente que só tem algum tipo de reação, que chama de adoração, quando alguém estimula ele para fazer. Querido, desculpa o que eu vou dizer, tá? Mas se a sua oração ela está estritamente ligada a um estímulo que você recebe de alguém, é porque a sua adoração está no nível da fragmentação baixa. Por quê? Porque eu não preciso de estímulo para adorar. Eu conheço o caminho para adorar. Eu não estou adorando porque alguém pede. A minha adoração é fraca, fragmentada, baixa, não tem nenhuma expressividade. Eu adoro porque Jesus foi até a cruz do Calvário por mim. Passou pelos maiores e piores terrores. As ações tétricas do mal, do império foram contra ele, mas ele não desistiu por sua causa e por minha causa e foi até o fim. Eu acho isso extremamente poderoso. A Bíblia diz em João capítulo 13, versículo 1, que tendo-os amado, amou-os até o fim. Então Jesus foi até o fim. A irmã está dizendo, eu dou glória até sem vontade. Que maravilha! Então isso, querida, deve ser de fato, de verdade, o caminho que deve ser percorrido, a responsabilidade. Ela gera voluntariedade. Eu não preciso que alguém me estimule a fazer. Por quê? Porque se eu faço isso, eu estou mecanizando, preste atenção, eu estou mecanizando a minha espiritualidade, a minha devoção, a minha adoração. Pastor, prova, vou lhe provar. Isaías 29:13, o meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Aí o texto diz, só fazem o que os homens pedem para fazer. Então veja, há pessoas que expressam, mas não vivem. E há pessoas que fazem porque outras estimulam. Então essa não é a verdadeira responsabilidade para termos uma profundidade na adoração. Faça porque você quer. Faça porque você tem prazer. Faça porque é prazeroso. Você sente alegria na alma de expressar a Deus a adoração. Por isso eu digo que a adoração é muito mais profunda, muito mais devocional, muito mais íntima, sabe, muito mais interiorizada do que externa. Tem gente que está chorando, mas a alma está distante. É incrível como as pessoas conseguem mascarar um momento de intimidade, de adoração e de devoção. Mas nessa noite eu quero te mostrar pela Bíblia que nós não podemos ter uma adoração farisaica, uma adoração mecanizada, uma adoração superficial. Precisamos ter responsabilidade para adorar. Adore com zelo, adore com responsabilidade. A Bíblia vai dizer, queridos, sobre a responsabilidade, algo muito interessante. O Salmo de número 43, Salmo de número 43, o verso de número 4. Deus abençoe Walter Cabral, grande abraço, meu irmão. Salmo de número 43. Olha como esse salmo é brilhante, irmãos. Salmo de número 43, verso de número 4. Então irei ao altar de Deus. Ou seja, ninguém me chamou, eu vou porque eu quero. Sabe o que é isso? Voluntariedade. A responsabilidade me joga na rota da voluntariedade. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Então eu irei ao altar. Ninguém me chamou, eu vou porque eu quero. Tem gente que só ora, só jejuma, só busca, só lê, se alguém estiver o motivando. O salmista nos ensina, eu irei ao altar. Vou porque eu quero, vou porque eu tenho prazer. Olha o Salmo 57, o verso 7 e 8. Também acho isso aqui fenomenal. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. Tem gente que vem para o culto para dizer, Senhor, prepara o meu coração. O salmista já nos dá aula, já saiu de casa com o coração preparado, devotado para me ligar na espiritualidade da adoração. Aí o verso 8 ele diz, desperta glória minha. Aí ele diz, desperta alaúde e harpa. Aí ele vai dizer assim, eu mesmo, isso é forte, irmão, disponibilidade, voluntariedade, eu mesmo despertarei ao romper da alva. Veja, eu mesmo despertarei ao romper da alva. Quando amanhece o dia, eu já quero fazer o quê? Verso 9. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos. Cantar-te-ei entre as nações. O 10. Pois a tua misericórdia é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. O 11. Ser exaltado, ó Deus, sobre os céus e seja a tua glória sobre a
terra. Que maravilha, que coisa maravilhosa. Então, quer ter profundidade na adoração, você precisa então caminhar na responsabilidade, a profundidade da responsabilidade. Amém, querido? Então, essa é a primeira verdade. Seja responsável. Adore de verdade. Não precise do estímulo de alguém para você adorar. Seja você um adorador eficiente, eficaz, voluntário, que se disponibiliza para adorar a Deus. A nossa irmã Elisane aqui está dizendo atitude, é verdade. O Jefferson disse voluntariedade, perfeito. Voluntariedade, disponibilidade, atitude, vontade. A irmã Suzineide falou, eu dou glória mesmo às vezes sem estar com vontade. Isso é nível, meu irmão, de relacionamento, de profundidade com Deus. Amém? Então vamos lá. Segunda verdade. Se eu quero, irmão, preste atenção. Se eu quero que a minha adoração atinja a elevação, o ápice da profundidade, eu preciso ter profundidade na consciência. Primeiro eu preciso ter profundidade na responsabilidade. Os irmãos pegaram e anotaram? Segundo, eu preciso ter profundidade na consciência. Pastor, onde que está escrito aí que a gente tem que ter profundidade na consciência? O verso 1 do Salmo 113 ainda. Ó, louvai ao Senhor. Aí o texto diz assim, ó, louvai servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Veja, queridos, o texto diz assim, ó, louvai ao Senhor, ou seja, é uma ordem. Louvai ao Senhor. A ordem tem um objetivo, tem um alvo. Quem é? O Senhor. Terceiro, a adoração ou louvor tem uma consciência. Qual é a consciência? Servos do Senhor. Veja que o salmo, ou o hino, ou a música, ou o cântico, nos ensina que a nossa profundidade, além da responsabilidade, também tem que ter a conscientização. Conscientização de quê, pastor? De que somos servos. Louvai servos do Senhor. Louvai servos do Senhor. Gente, isso é primoroso. Sabe o que é isso? Eu chamo de profundidade da consciência. O apóstolo Paulo sempre trabalhava a ideia de Timóteo entender o nível da sua consciência. Paulo dizia a Timóteo, eu sempre trabalhei com boa consciência. Paulo, quando falava sobre Timóteo, dizia da consciência que o seu filho na fé tinha. Pastor, o que é consciência? Consciência, ela deriva de dois vocábulos, né? Com, que é uma partícula de intensidade, né? E ciere, que quer dizer estar ciente. Então, o que é consciência? É estar ciente. O que é consciência? É estar ciente. Ciente de quê? De que eu sou servo. Então, veja, a profundidade da consciência é entender que eu estou ciente de que eu sou servo. Nada mais, que eu sou servo. Sabe para onde isso me leva? Isso me leva para a humildade. Quando eu tenho a consciência que eu sou servo, logo a humildade é celebrada no meu coração. E a humildade é algo genial, é algo fenomenal. Que a palavra humildades do grego é humus, de onde vem terra, de onde derivou a palavra homem, humanidade. A palavra homo significa aquele que está no chão. É onde a gente precisa reconhecer que nós estamos no chão. A humildade, ninguém quer ser melhor do que ninguém, porque ele sempre está no chão. Ele é de baixo, ele é da terra. Então, quem quer ter profundidade na adoração, precisa ter profundidade na consciência. Quem você é? Servo. Preste bem atenção. Tratando-se de intimidade, nós somos amigos. Mas tratando de comunhão, tratando-se de intimidade, nós somos amigos dele. 15:15 de João. Mas tratando de adoração, precisamos entrar na sua presença, reconhecendo que somos servos. Servos. Gente, eu fico às vezes de boca aberta quando eu vejo algumas pessoas adorando a Deus, né? E dizendo, né, o que é, o que faz,
o que fez, né? Parece que ele leu muito aquele texto de Lucas 18, na parábola do fariseu e do publicano, né? Parece que ele aprendeu com o fariseu: Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, incrédulos, dou o dízimo de tudo. Eu sou o rei da cocada preta, vermelha e amarela, se tiver. Eu sou a última Coca-Cola do deserto das vidas das pessoas. O publicano, o texto diz que ele não ousava nem olhar para o céu, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. O texto diz que aquele que entrou com toda a sua pompa, com toda a sua altivez, com a sua soberba, com a sua vida lá em cima, desceu cabisbaixo. Mas aquele que começou de baixo, o moço, chão, que entrou na presença de Deus, saiu aplaudido pela graça, misericórdia e favor do Senhor. Então veja, meus irmãos, que coisa maravilhosa que é a humildade. Repetir o que, querido? Posso repetir? O Felipe Carvalho pediu para eu repetir. Repetir o que? Você fala que eu repito para você, tá? Então veja, queridos, que o segundo nível da profundidade na adoração é exatamente a profundidade na consciência. Quem você é? Servo. Pare de achar que você é alguma coisa. Pare de achar que você pode alguma coisa. Não. Nós somos servos. Na comunhão, na adoração. Né? Na intimidade somos amigos. Na adoração somos servos. Entendeu? Na intimidade somos amigos. Na adoração somos servos. Então, queremos atingir a profundidade na adoração, precisamos ser profundos na consciência, servos do Senhor. Moisés tinha 3 títulos extraordinários. Moisés tinha 34:10 de Deuteronômio, ele era chamado de profeta. 33:1 de Deuteronômio, ele é chamado de homem de Deus. E 14:31 de Êxodo, ele era chamado de servo de Deus. O título ou a forma pela qual Deus gostava muito de chamar Moisés era pela situação ou pela consciência de servo. Josué capítulo 1, versículos 1 e 2, o Senhor disse: Moisés, meu servo, falando com Josué, é morto. Ou seja, morreu, mas morreu com a consciência de que era servo. Então veja, nós precisamos ter uma consciência profunda de que nós somos servos, nada mais do que isso, no que tange a responsabilidade da adoração. Queridos, o próprio Jesus tem um espírito de servo, ele era servo. 53:11 de Isaías, o texto diz: meu servo, o justo, justificará a muitos. Meu servo, o justo, justificará a muitos. Lembra de Marcos 10:45? Eu não vim para ser servido, fora do comum isso, mas para servir. Olha aí, a mentalidade consciente de Jesus, servo, e dar a vida em resgate de muitos. Lembra de João capítulo 13, versículo 15? Jesus pegou a toalha, deu um banho de humus, humildade, de consciência, de equilíbrio na consciência, né? Lavou os pés dos discípulos e disse: fazei como eu estou fazendo, sigais o meu exemplo. Então, meu irmão, está na hora da gente baixar a bola na adoração e reconhecer que Ele é grande, nós somos pequenos, que Ele faz e nós não fazemos, que Ele tem e nós não temos. Eu acho brilhante que Paulo vai escrever a carta que é considerada por muitos teólogos como a catedral do cristianismo, a baliza das doutrinas, raízes da fé cristã. A carta que mudou a vida de Martinho Lutero, John Knox, John Calvino, João Crisóstomo e tantos outros. A carta que abalou a Inglaterra. Que carta foi essa, pastor? A carta de Paulo aos crentes localizados em Roma, romanos. Paulo, meu irmão, um homem da mente admirável, um homem de uma experimentação terrível, um homem de marcas incontestáveis de Deus na sua alma, no seu corpo, nos seus olhos. Ele poderia bater no peito na hora de escrever a catedral ou a rainha das epístolas. Ele começa dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo e pregador do evangelho. Paulo diz: Paulo, servo. Eu sou servo de Jesus. Eu sou servo de Jesus. Eu sou servo de Jesus. O apóstolo e presbítero Pedro, quando também vai escrever a sua carta, ele diz: eu, servo
presbítero. Aleluia. Veja, meu irmão, que a adoração ela caminha na estrada da consciência do serviço. Ou seja, reconheça. Como diz alguém, baixa a bola. Quer ter profundidade, reconheça que você não pode ser mais do que você é. Isso nos remete à estrada da soberba. Então reconheça, seja servo. Quem é servo entende que ele é Senhor. Ele é grande, ele é alto, ele é sublime, ele é extraordinário, ele é portentoso, poderoso, magnífico e extraordinário. Amém, amados? Amém? Então vamos lá. Então, segunda lição que a gente aprende, para sermos profundos na adoração, precisamos ser profundos, primeiro, na responsabilidade. Segundo, Salmo 113, profundos na consciência. Terceiro, precisamos ser profundos na constância. Pastor, está no Salmo? Está assim, ó. Verso 2, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre. Aí o verso 3 diz, desde o nascimento do sol, dia, até ao ocaso, noite, seja louvado o nome do Senhor. Veja, meu irmão, que os versos 2 e 3 deste cântico magnífico nos ensina pelo menos aí 3 expressões que remetem à constância da profundidade na adoração. Veja só, ó, primeiro nós temos aqui, ó, desde agora e para sempre. Segundo, nós temos desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Então veja, terceiro, seja bendito o nome do Senhor sempre. Então aqui, meus amados, nós aprendemos que para atingirmos uma profundidade na adoração, precisamos ser constantes. Precisamos ser constantes, né? A expressão constante do latim, ela deriva do seu prefixo igual consciência, com, da ideia de intensidade, né? Stância significa firmeza, seguridade, permanência. Então, uma adoração que é profunda não é uma adoração esporádica. Por falar nisso, minha gente, o que tem de gente que não adora a Deus nessa pandemia não está escrito. Perdeu o espírito da constância. Perdeu o desejo da constância. Eu não consigo ser profundo na adoração se eu não sou constante nela. O que tem de pessoas desviadas. Eu sou pastor pela Misericórdia de Igreja. Meu irmão, tem gente que não vem na igreja faz um ano. E se as pessoas têm dificuldade de adorarem a Deus em conjunto no templo, você imagina em casa. Que as facilidades hoje são muito enormes para nos tirar da rota da adoração. Então veja, queridos, toda adoração que é profunda, ela caminha de fato e de verdade na rota da constância. Salmo 34, verso 1, o salmista diz, em todo o tempo louvarei o teu nome. Salmo de número 146, verso 2, o salmista diz uma expressão que eu acho extraordinária, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Sabe o que é isso? A constância da vida, a adoração. A adoração é a constância da vida. O Salmo de número 155, não é a Bíblia quem diz, não sou eu, é a Bíblia quem diz, ó. Salmo de número 55, verso número 17, olha o que o texto diz. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei, clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Escute, de tarde, de manhã e ao meio-dia. Sabe o que é isso? Os 3 períodos do dia conectados na adoração. Agora tem gente que só adora, meu irmão, quando vai em um culto e olhe lá. Porque tem gente que tá, mas não tá. Entendeu? Tá fisicamente, mas não tá no propósito, não tá na mente, não tá no espírito, não tá na alma. Meu irmão, se você não é constante na adoração, você não consegue ser profundo na vida. Eita, vou tomar até água com essa. Tá demais mesmo, maninha disso, é? Se você não consegue ser constante na adoração, se você não consegue temporizar o seu tempo para adorar, para buscar, para ser constante, você não vai chegar em lugar nenhum. Os níveis pelos quais Deus quer te levar passa pela estrada da constância, da permanência, da firmeza. Adorar o Senhor em qualquer circunstância é evidente, é verdade.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, o que Paulo diz? Terminando o capítulo sobre a vinda de Cristo, sobre o arrebatamento, sobre a sua vinda, falando do mistério da glória, que é a sua volta, ele finaliza, portanto, ou seja, a expressão de conclusão, portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho nele não é vão. Já pensou se Jó tivesse uma adoração superficial, Jefferson? Já pensou se Jó conhecesse Deus apenas dentro da sua superficialidade? Meu irmão, a Bíblia diz em Jó capítulo de número 1, que quando o vento, quando a tétrica situação veio sobre a sua vida, o camarada não foi reclamar. Olha o que diz Jó capítulo 1, versículo de número 20, após uma notícia terrível de ter que pegar na alça de 10 caixões, se é que havia caixões como os de madeiras que há hoje, mas você entendeu, para poder enterrar os seus filhos. Logicamente que o seu coração deveria cantar o cântico fúnebre da lamúria, da miséria, mas o versículo de número 20, o texto diz, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E olha a declaração genial, e disse, no saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. É verdade, meu irmão, Ravaliel, é verdade, se ele fosse uma pessoa superficial, ele não tinha suportado exatamente o nível, o peso, a dificuldade, a situação catastrófica que o seu filho viveu. O nível de Jó, da espiritualidade de Jó, do equilíbrio de Jó, da profundidade de Jó, era tão tremenda que no capítulo de número 13, versículo de número 15, Jó disse, ainda que ele me mate, nele eu esperarei, contudo defenderei os meus caminhos diante dele. Gente, isso é nível de alguém que é constante, que está ligado em Deus. Jó capítulo 19, verso de número 21. Olha o que o texto diz, querido. Olha o que o texto diz, ó. Porque eu sei, meu irmão, só sabe quem ele é de fato se você gasta tempo com ele. Temporização, lembra? Constância. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha carne, a minha pele, ainda a minha carne verei a Deus. Isso é um grito de evidência convicta de que Jó sabia que mais cedo ou mais tarde, ou na hora de Deus, Deus chegaria. Então seja constante, meu irmão. Seja ávido. Sabe, você quer aprofundar a sua adoração? Tira um tempo do dia. Lembra do dízimo que nós falamos do horário, né? 24 horas, no mínimo aí, poderíamos dizimar na adoração 2 horas e 40 minutos, adorando, buscando, se rendendo, crescendo. Nós estamos num mundo hoje que as pessoas não desconectam, não desligam o telefone. Hoje à tarde eu falei, sabe, hoje à tarde eu desliguei foi tudo, irmão, desliguei foi tudo. Comecei a estudar aqui, faço faculdade de letras, comecei a estudar, depois parei, desliguei tudo aqui, fui aqui louvar, adorar, me conectar com Deus. O mundo está um caos, o mundo está terrível, o mundo está absurdamente, totalmente de cabeça para o ar, mas a igreja de Jesus, o crente que vive na profundidade da oração, precisa ser constante, precisa adorar a Deus de manhã, na tarde, ao meio-dia, de madrugada, sabe, meu irmão, amanhecer adorando, bem dizer, olha o que o texto diz, desde o nascimento do sol até o ocaso, eu amanheço adorando, tomo café adorando, almoço adorando, chazinho da tarde adorando, à noite adorando, vou pro culto adorando, chego no culto adoro, termino o culto adorando, venho para casa adorando, e se eu acordar de madrugada, adorando a Deus do mesmo jeito. O irmão
Ravaliel falou aqui, a igreja nunca precisou tanto dessa palavra, é verdade. Precisamos da palavra de Deus, querido, precisamos da conexão com Deus, precisamos da ligação com Deus, da consubstanciação com Deus. Não está fácil. E se você permitir, queridos, isso, Aninha, cortando o cabelo aí, dando luzes aí, fazendo esse negócio que você faz aí, tremendo aí, dando glória. Ah, pastor, mas isso o povo não é crente. Meu irmão, adorando, a adoração estimula. Quem não é crente sente a presença de Deus até a pessoa trabalhando, irmãos. Sabe o que é isso? Isso é constância, ligação, vivência com Deus. A nossa geração precisa estar ligada constantemente com o nosso Deus. Constantemente. Queridos, cada um tem um nível de espiritualidade. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te dizer do fundo da minha alma, para vocês que estão me ouvindo agora. Eu quero dizer do fundo da minha alma. Isso é uma particularidade minha. Preste bem atenção. É quase com uma loucura conseguimos passar hoje em dia mais de 1 a 2 horas de joelho. Por causa desse mundo tão louco, de tantas atividades. Queridos, quando Paulo disse orar sem cessar, ele não está dizendo dobre os joelhos sem você parar. Sabe o que ele está dizendo? Se conecte com ele. Queridos, não é tão difícil desconectar com Deus. Sabe? Se liga na palavra. Alguém um dia me perguntou, pastor, o que o senhor faz? O que o senhor faz com os textos? Sabe o que eu faço? Eu vou confessar para vocês uma coisa muito importante. Se você quiser fazer, faça. Meu irmão, sabe o que eu faço? Toda noite eu pego um texto e jogo ele na mente. É raro eu não fazer, só quando eu estou muito atribulado, muito preocupado mesmo com alguma coisa que tem que resolver. Mas toda noite eu pego um texto, leio ele, fixo ele e durmo pensando nele. Quando eu acordo, meu irmão, o texto já está dentro das minhas veias, da minha alma, do meu cérebro, do cerebelo, da minha careca, da minha mente, do meu corpo, da minha alma. Ele já fica me dominando o dia inteiro. Ele fica me contorcendo, ele fica me moendo, ele fica trabalhando na minha alma. Daí eu respiro o texto o dia. Eu respiro a graça, a vida do texto. Da mesma forma, aos irmãos, as irmãs que gostam de louvar, coloca um hino na mente. Adora, louva, bendiga o nome do Senhor. Deixa a melodia, de preferência se for uma letra espiritual, bíblica, mexer. Sabe? Ser a tua interface, a tua interlocutora, a tua mediadora, ou melhor, na adoração com o teu Deus. Isso é, meus irmãos, aleluia, maravilhoso, poderoso, grandioso, espetacular. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluias. Conecte-se com Deus. Quarto, para a gente escorregar para terminar. Se eu quero ter profundidade na adoração, eu preciso ter profundidade no reconhecimento. Eu me envergonho do cristão que sou quando lembro que o nosso Deus é merecedor da minha melhor adoração. Aleluias. Que consciência, meu irmão, você teve agora. Então volte nesta noite, faça uma aliança com Deus. E diga para Ele, Deus, eu não quero ter vergonha de mim, eu não quero me envergonhar do Evangelho, eu quero ter liberdade muito mais de estar conectada contigo e te adorar de verdade, de verdade, de verdade. Todos nós, Aninha, temos que buscar muito mais, muito mais, muito mais. Precisamos muito mais, muito mais e muito mais. Mas vamos lá. Quarto ponto. Quarta verdade sobre se eu quero ser profundo na adoração, eu preciso ser profundo no reconhecimento. Primeiro, eu preciso ser profundo na responsabilidade. Louvai ao Senhor. Segundo, eu preciso ser profundo na consciência. Servos do Senhor. Terceiro, eu preciso ser profundo na constância. Desde o nascimento do sol até o ocaso, louvai ao Senhor. Quarto, se tu não der glória a Deus agora com o que eu vou explicar, porque o negócio está preto para tu mesmo, irmão. Vamos lá. Quarto, eu preciso ser profundo no reconhecimento de quem Deus é. Eu preciso ter
profundidade no reconhecimento de quem Deus é. Olha, verso 4, verso 5 e verso 6. Verso 4, eu preciso reconhecer a soberania de Deus. Verso 5, eu preciso reconhecer a singularidade de Deus. E verso 6, eu preciso reconhecer a misericórdia de Deus. Vou repetir. Verso 4, eu preciso reconhecer a soberania de Deus. Verso 5, eu preciso reconhecer a singularidade de Deus. E verso 6, eu preciso reconhecer a misericórdia de Deus. Vamos lá, vamos pular de cabeça aqui. Primeiro, eu preciso reconhecer a soberania de Deus. Olha o verso 4. Gente, preste atenção que eu vou me segurar aqui porque a vontade é de pular dessa cadeira. Eu estou falando sério. Olha o verso 4. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Preste atenção. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações. Veja, o texto não diz assim, queridos, ó, exaltado estava, ação do verbo no passado, o Senhor. Exaltado estará, verbo no futuro, o Senhor. O texto diz exaltado está. Estar é a flexão do verbo estar, com R, significa um presente continuado. Sabe o que o salmista, na música, no hino, celebrando ao Senhor, diz? Precisamos reconhecer a soberania dele em todas as ocasiões. Ele não estava ou não estará, ele está. Portanto, reconheça que Deus está no controle da sua vida, no controle do seu casamento, no controle da tua vida espiritual, da tua vida ministerial. Ele não perdeu o controle. Ele está exaltado porque ele é soberano. Veja, ele está no controle, está no comando. Irmão, vou falar uma coisa. Tem gente perdendo a cabeça por causa desse bobão do Lula. Meu irmão, eu nunca vi um que mexendo com a igreja de Cristo ficou impune. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. O que é dele está guardado. Deixa esse bobo para lá, meu irmão. Deixa esse endemoniado para lá. Vamos reconhecer a grandeza soberana máxima de Deus. Exaltado está o Senhor. Exaltado, oh meu irmão, que coisa grande, aleluia. Isaías 33:6, exaltado está o Senhor nas alturas, nas alturas. Olha Isaías 57:15, olha, porque assim diz o alto sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, alto, sublime e santo. Olha só que soberania, ele é alto. Ele é sublime e ele é santo. Ele é alto, isso fala da sua magnitude. Ele é sublime, isso fala da sua perfeição. Ele fala que ele é santo, isso fala da sua natureza. Então eu preciso reconhecer que Deus é soberano. Ninguém é capaz de exercer soberania como o nosso Deus. Ninguém. Então, reconheça que ele é soberano. Reconheça na adoração. Tribute a glória a ele, a sua soberania. Hebreus 7:26, o texto diz que Jesus foi feito mais sublime que os céus. Ou seja, a perfeição de Cristo é muito mais vasta, abundante, abrangente do que os céus. Então, precisamos reconhecer que ele é soberano. É o primeiro reconhecimento. Ó, exaltado está o Senhor acima de todas as nações. Dobre atenção. E a sua glória sobre os céus. Veja que a glória de Deus está sobre os céus. Pastor, não era para os céus ser maior do que a glória? Não. Sabe por quê? Porque a glória é a mensagem dos céus. Os céus é a pregadora. E a glória é a mensagem. Pastor, que loucura é essa? Vou repetir. A glória é a mensagem da pregadora chamada céus. Pastor, o senhor tá louco, não tá? Tô não. Salmo de número 19. Os céus, pregadora, proclamam a glória de Deus. Mensagem. Por isso que a glória é maior do que os céus. Porque nunca um pregador será maior do que a mensagem que Deus lhe dá. Então veja, nós somos céus, pregadores. A mensagem é a glória. Portanto, o texto diz, acima de todas as nações. E a sua glória sobre os céus. Entenda, você que lidera, você que prega, você que canta. Não é você que é bom. É a mensagem, é a música que Deus te dá inspirado. Então, o primeiro reconhecimento da profundidade no reconhecimento é o reconhecimento da soberania de Deus. Segundo, é o reconhecimento da singularidade de Deus.
Pastor, como assim? Olha o verso 5. Quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas? Na verdade, o verso 5 começa uma pergunta que é estendida, e termina no verso de número 9. Mas veja só, que pergunta. Quem é como o Senhor nosso Deus? Isso aqui é a singularidade de Deus. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você, que talvez alguém conheça, né? Irmão, você conhece alguém aí semelhante a Deus? Parecido com ele? Fala aí, meu irmão, fala aí. Só um tantinho assim, um tantinho parecido com ele. Fala aí para mim que eu quero conhecer. Você conhece? Você conhece alguém que parece com ele? Quem é como o Senhor nosso Deus? Quem? Quem é, irmão? Quem? Hã? Você conhece? Olha Isaías 40, verso 18. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou a quem o comparareis? Irmãos, o nosso Deus é diferenciado. O nosso Deus é singular. Não existe ninguém capaz de ser próximo, semelhante, análogo a ele. Não existe Deus como Deus Santo Poderoso. Não. Miqueias capítulo de número 7, versículo 18. Quem é, pois, como o Senhor nosso Deus, que perdoa todas as nossas iniquidades? Aí o texto diz: e lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Não é no mar do esquecimento, tá, gente? Talvez você já tenha dito isso aí, eu também errei muito. Não é no mar do esquecimento, não. É nas profundezas do mar. O doutor Billy Graham diz que quando Deus perdoa os nossos pecados, ele joga os nossos pecados nas profundezas do mar e coloca uma placa: é proibido pescar. Porque tem gente que gosta de catar pecado alheio. Jesus já te perdoou, isso basta, isso é fundamental. Então veja, nós precisamos reconhecer a singularidade de Deus. Não existe ninguém análogo, semelhante, parecido, próximo dele. Sabe o que eu acho? Ele é único, meu irmão, é verdade. Sabe o que eu estou me lembrando agora? Olha só como ele é singular, meu irmão. Vê se dá para dar um glória a Deus ali. Olha como ele é singular. Vocês estão lembrados de Êxodo 14? Moisés está de frente do Mar Vermelho, o povo está reclamando, lá vem Faraó, aquele texto todo, vocês sabem. Aí Moisés disse assim: Senhor, e agora, o que eu faço? Eu estou usando um termo coloquial, tá? Para você compreender a minha linguagem contemporânea. Deus, o que a gente faz agora, Deus? Aí o Senhor disse: o que você tem nas mãos? Aí ele disse: eu tenho a vara, que minha é minha, mas na tua mão ela se transforma tua. Se transforma tua. Então faz o seguinte, Moisés, toca no mar. E aí a gente aprende, ou muita gente diz que quem abriu o Mar Vermelho foi a vara que Moisés estava na mão, mas não é isso. O texto diz, queridos, que quando Moisés tocou no mar, 14:21 de Êxodo, soprou um vento oriental a noite inteira. Sabe de onde veio o vento oriental a noite inteira quando Moisés tocou no mar? 15:8 de Êxodo, com o sopro das narinas do Todo-Poderoso. Se amontoaram paredes de água, e Israel passou pelo meio do mar. A palavra meio ali no hebraico é coração do mar, no nível mais profundo do mar. Que grande, singular é o nosso Deus. Ele é tão singular, é tão extraordinário, que ele abriu o Mar Vermelho na sua extensão e profundidade só com o sopro dos seus narizes. Tu não dá glória porque não quer, meu irmão. Só com o sopro dos seus narizes ele abriu o Mar Vermelho. Que Deus singular, minha gente. Que Deus extraordinário. Que Deus incomum. Que Deus tremendo. Então veja, aí o texto diz que quando Israel chegou lá no finalzinho, que Israel entrou, que o povo de Faraó entrou lá na água. Irmão, preste bem atenção, tá? Não é para rir não, isso aqui é sério. Se Deus abriu, Jefferson Santos, se Deus abriu o Mar Vermelho com o sopro das suas narinas, e quando o povo passou a pé enxuto, e quando o povo de Faraó entrou, as paredes d'água baixaram, foi porque Deus fechou a narina, meu irmão. Isso é óbvio, meu irmão. Tô ferindo exegese, tô ferindo nada, é óbvio. Fechou a narina, as paredes de água desabaram e acabou com tudo quem queria matar o seu povo. Quando Moisés e o seu povo chegou do outro lado, parece que eu estava do lado de Moisés, de Miriam e das meninas que cantavam no coral pentecostal da bandinha do deserto.
Moisés chegou para ela, e isso eu estou conjecturando, raramente faço isso, mas hoje eu senti vontade de fazer. Moisés conjecturando, parece que eu estava do lado de Moisés quando disse: Ô Miriam, você é a regente da bandinha pentecostal da nossa congregação aqui no deserto. Você é regente do coral da bandinha pentecostal aqui. Então fala o seguinte, é você que comanda o louvor, mas hoje quem vai cantar sou eu. Parece que eu estava lá, preste atenção. Não, Moisés, você é o nosso líder, o nosso pastor, o nosso legislador, o nosso aconselhador. Você não conhece muito de música. Moisés disse, é verdade, mas hoje, estou conjecturando, hoje eu vou cantar. Miriam, por que, Moisés? Se a regente da banda pentecostal sou eu. Mas hoje eu vou cantar porque eu acabei de receber a música do céu agora. Mas que música é essa? Êxodo 15:11. Não é produto da minha cabeça não, tá no texto. Êxodo 15:11. Quem é como o Senhor nosso Deus? Terrível em santidades e digno de louvores e que opera maravilhas. Meu irmão, que cântico fenomenal, celebrativo, espontâneo, voluntário, rasgado, destravado da alma de Moisés ao Senhor. Que celebração, mais de 1 milhão de pessoas cantando, quem é como o Senhor, nosso Deus, quem é como o Senhor, cante isso. Celebre isso, declare isso, fale isso. O seu Deus é singular, quem é como o Senhor? Eu vou elogiar Deus agora para você sentir a graça que eu estou sentindo aqui. Eu vou elogiar Deus. Olha, ninguém é como ele, irmão. Ele é singular. Jó capítulo 11, versículo 8 e 9 diz que a sua sabedoria é alta como os céus, mais profunda do que o inferno, mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. A Bíblia diz em Jó 26:7 que ele estende o norte e o sul e sustenta a terra sobre o nada. Sabe o que sustenta a terra sobre o nada? A sua palavra. Hebreus 1:3, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Você está de pé por causa da palavra dele. Você não vai cair por causa da palavra dele. Você não vai morrer nesta crise por causa da palavra dele que te sustenta. Ele é tão grande que Jó 25:28 diz que ele criou o vento e dá peso ao vento, criou o vento e dá peso ao vento. Deus é tão grande, é tão singular, que a Bíblia diz em Jó 36:26, eis que ele é grande e incompreensível. Não sabemos o dia que ele nasceu e nem a data que ele completa ano. Dá glória a Deus, meu irmão. Ele é terrível, ele é singular. Jó 36, o texto diz que ele chama os raios pelo nome. Os raios se apresentam diante dele e os próprios raios dizem, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Oh, Deus. Bendito seja Deus. Aleluias. Grande é o nome de Jesus para sempre. Ele cachorai de ravashuri mi kandaramahas. Receba uma palavra profética de Deus agora. Meus irmãos que estão me ouvindo nesta live, Deus está agindo na sua vida de forma poderosa, de forma grandiosa, de forma penetrante. Você vai ver a mão de Deus nessa circunstância, nessa dificuldade que você está vivendo. Você vai ver a mão de Deus agindo do lado direito, do lado esquerdo, na frente, atrás, em cima, embaixo. Deus fará coisas grandes e vai surpreender a sua vida. Aleluia. Aleluias. Oh, Santo Deus. Aleluias. Remincho, remai, hichei, le, kai, chai, hanasei, mahas. Aramai, choriai, chei, haraga, surimiai, devas. Urimikancho, urimihanda, surimikei, fasomanai, uregai. Aleluias.
Reconheça a sua singularidade. Reconheça, meu irmão, ele é incomum. Nós somos tão fracos, tão debilitados, que nós ainda murmuramos diante da singularidade do Deus tão alto, tão vasto, tão pleno, tão sublime, tão grande. Ele é maravilhoso. Grande. Vamos escorregar para terminar, queridos. Se queremos ser profundos na adoração, precisamos reconhecer, além, queridos, além da sua soberania, a singularidade da sua misericórdia. Olha o que o texto diz, o verso 6, que se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Eu estou sentindo a presença de Deus, amados. Aleluias. Eu amo a Bíblia. Aleluias. Oh, Deus. Aleluias. Aleluias. Reconheça a misericórdia de Deus na sua vida, que se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Veja, queridos, lendo a Bíblia, eu descobri que existem 3 posições que Deus gosta de ficar. 3 posições. Quantas posições, queridos? 3. 3. Primeira posição que Deus fica no céu, sabe como é? É em pé. Números 10, 35. Moisés estava sendo criticado pelas pessoas e vai até a presença de Deus e diz: Deus, levanta-te e age em meu favor. O texto diz que Deus se levantou e agiu. Quando Deus se levanta é para agir. E quando ele age, 43:3 de Isaías, ninguém impede. Deus ficará de pé para agir na sua vida. Segunda posição que Deus fica no céu, sabe qual é? E eu acho essa extraordinária, é assentado. Pastor, sério. Em pé ele se levanta para agir. E sentado, ele não precisa fazer nada. Ele domina tudo, controla tudo. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, ninguém me contou, sentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, não de Deus dos anjos. Com 2 cobriu os pés, não de Deus dos anjos. E com 2 voavam, dizendo: Santo, Santo, Santo. Sentado, ele não precisa fazer nada. A gente, meu irmão, em pé, bate a cabeça, bate a testa. Ele sentado com o controle de tudo na mão, fica lá, dominando tudo. Olha como ele sentado resolve tudo. Salmo, Isaías 40, verso 22. É ele quem está assentado sobre o globo da terra. Bem fraquinho ele é. É ele que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhoto. O texto diz: é ele que estende os céus e os enrola e faz como cortinas, como tendas, para nele habitar. Deus é tão grande, mas é tão grande, ele não precisa fazer o que eu estou dizendo aqui agora. Mas vai que ele queira fazer. Ele é tão grande que ele pega os céus e enrola. Põe debaixo do braço, enrola e solta de novo. Ele é tão grande, ó, pega os céus, enrola e o desenrola. Vai que ele queira, minha irmã, meu irmão, chegar na tua casa aí agora e armar a tenda do milagre, do suprimento, da graça, do favor, da misericórdia. Pastor, se eu tá louco, tô nada. Salmo 18, verso 10. Montou nas asas de um querubim e saiu voando. O endereço dele é a sua casa, irmã Maria. O endereço dele é a sua casa, Jefferson. O endereço desse é a sua casa, Ângelo. O endereço dele é a sua casa, meus irmãos. O endereço dele é a sua casa. Se prepare, porque a tenda do milagre, da graça, do favor, da misericórdia, da bondade, da benignidade, da longanimidade de Deus vai chegar na sua casa aí, em nome do Senhor Jesus. E a terceira posição que Deus fica no céu, sabe qual é? É inclinado. Primeiro, ele fica em pé para agir. Segundo, ele está sentado. Não faz nada, mas comanda tudo. Não faz nada no sentido de agir. Sentado, comanda tudo. Terceiro, é inclinado. Inclinar, meu irmão, isso demonstra cabalmente, fielmente a sua misericórdia. Veja que no texto nós temos aqui a ideia de transcendência e imanência. Por quê? Isaías 57:15, porque assim diz o alto e o sublime, transcendência, que habita na eternidade, transcendência, mas também habita com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o seu coração. Exatamente, Isaías 57:15 faz uma conexão perfeita
corrobora perfeito com essa ideia aqui, ó. Verso 4 ele está exaltado, mas verso de número 6 ele se inclina. Então nós temos aqui a típica ideia clara da transcendência. Ele transcende tudo e todos, mas a imanência, ele está perto também de todos. Então essa ideia, ao reconhecimento da sua misericórdia, ele se inclina para ver, ele se inclina para olhar, ele se inclina para te enxergar, ele se inclina para olhar para você e derramar o seu favor, a sua graça, a sua misericórdia. Deus está inclinando-se sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua condição financeira, sobre todas as áreas da sua vida. Reconheça a sua misericórdia. Afinal de contas, você acordou hoje por causa dela. Você está de pé por causa dela. Você está vivo por causa dela. Deus tem cuidado de você através das suas infinitas e inegáveis misericórdias. Amém? E para finalizar, quinto ponto, se queremos ter profundidade na adoração, precisamos ser profundos na convicção. Primeiro, precisamos ser profundos na responsabilidade. Segundo, precisamos ser profundos na consciência. Terceiro, precisamos ser profundos na constância. Quarto, precisamos ser profundos no reconhecimento. Quinto, para encerrar, precisamos ser profundos na convicção. Pastor, onde que está a profundidade da convicção que eu e você temos que ter mediante, basificado, derivado do Salmo 113? Olha o verso do 7 ao 9. Olha, o 6 diz que ele se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Veja as brilhantes ações de Deus. Não tem nada de homem aqui, só de Deus. Ó, que do pó levanta, ele levanta. E do montouro ergue, ele ergue. Olha o versículo 8. Para o fazer assentar, é ele quem faz. Sim, com os príncipes do seu povo, é ele quem honra. Olha o versículo 9. Que faz com que a mulher estéril, é ele quem faz. Seja alegre, mande filhos e habite em famílias, é ele quem dá alegria. Louvai o nome do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Então veja, queridos, que coisa magistral dos versos 7 ao 9 nós aprendemos. É ele quem levanta, é ele quem faz assentar e é ele quem faz. É ele quem levanta, é ele quem dá privilégio e é ele quem faz. É ele quem levanta, é ele quem privilegia e é ele quem te faz produzir. Veja, que do pó levanta o pequeno. Deus não levanta grande. Tenha convicção de que você é pequeno, que precisa continuar sendo pequeno, porque Deus usará coisas pequenas para serem grandes nas suas mãos. Então a primeira convicção que a gente aprende aqui é a missão. Qual é a missão? Deus te levanta. Então, nesta noite, em nome de Jesus, seja surpreendido pela presença do Espírito de Deus através da sua palavra, que Deus está dizendo: eu estou te levantando nesta crise, nesta pandemia, nesta situação difícil. Eu te levanto, por mais que a tua família não te entenda, não te compreenda, não te apoie, eu estou te levantando. Deus levanta. Levantar é prerrogativa dele, né, irmão? Ele levanta menino, levanta velho, levanta jovem, levanta homem, levanta mulher. Ele levanta todos aqueles que ele quer levantar. Então escute, levantar não é prerrogativa de pastor, de pregador, de ensinador, de mestre, de teórico, de profundo, não. Levantar é prerrogativa divina. Quem levanta o homem é Deus. Acabou-se. Isso aqui é soberania. Isso aqui é soberania. Você pode colocar a mão na cabeça de alguém. Se Deus não colocar, já era. Escute, eu vou lhe provar, meu irmão, que por mais que o homem coloque a mão na cabeça do outro, Deus não aprova. E às vezes Deus inverte. Lembra, meu irmão, dos filhos, quando levou para a bênção, meu irmão, os filhos de José. José pegou seu filho Manassés e Efraim e levou lá para Jacó para abençoar. Colocou na mão direita de Jacó e o texto diz que ele trocou. Aí a Bíblia diz que Jacó, nitidamente avisado, trocou as mãos. Pegou a mão dele direita e colocou na esquerda, na cabeça do menino, e trocou as mãos. Então, isso é prova cabal de quando Deus levanta, meu irmão, pode fazer confusão, pode trocar, pode fazer para lá. Deus toca na mente de quem vai fazer e troca as mãos. Ou seja, prerrogativa de Deus é levantar. Então Deus está levantando. Agora preste atenção, Deus levanta pequeno. Vou terminar essa live, mas eu tenho que dizer isso aqui. Deus levanta pequeno, cuidado. Deus levanta gente pequena. Tem gente que acha que quando Paulo começou, Paulo não se achava. Paulo se achava, viu, irmão? Paulo se achava. Pastor, meu irmão, o cara com um currículo daquele, um cabidal daquele, ele não se achava? Se achava.
Pastor, então prova. Então vamos lá, vou provar. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 5, Paulo diz assim: eu não sou inferior aos demais apóstolos. Parece que eu estava do lado de Jesus quando Paulo disse: eu não sou inferior aos demais apóstolos. Parece que eu estava lá e Jesus disse assim: aí Paulo, tu é bom assim, é? Então vou dar umas tapas na tua cabeça para você descer. Quando você descer, chegar lá embaixo, no uperetes da consciência, remando lá no último porão, aí eu te levanto. Aí o Senhor deu uma pancada em Paulo. Pá! 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, Paulo disse: eu sou o menor dos apóstolos. Aí Jesus disse: está ficando bom. Aí deu outra pancada. Efésios capítulo 3, versículo 8. Eu sou o mínimo de todos os santos que há na igreja, o qual fui chamado para anunciar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Jesus disse: está ficando bom, vou dar outra pancada para ele baixar o nível. Primeira epístola pastoral de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Digna de toda aceitação é esta palavra, que Cristo Jesus veio salvar os pecadores. Ele bate no peito: eu sou o principal. Jesus disse: está ficando bom, vou dar outra pancada que é para ele descer mais. Aí deu. Pá! 1 Coríntios capítulo 4, versículo 10, Paulo disse: eles são sábios, eles são entendidos, e nós somos loucos por ti. Ai, Jesus disse: Paulo, você entendeu, viu? Parece que eu estava do lado de Jesus quando ele foi dar outra pancada, que Paulo disse assim: tá bom, Jesus, eu já entendi o que eu tenho que ser. O que você é, Paulo? 1 Coríntios 15, 10, eu sou o que sou pela graça, só a graça. Eu sou o que sou pela graça. E Deus entendeu: é você mesmo que eu quero. É você que eu vou usar entre os gentios, entre os filhos de Israel. É você que eu vou usar de maneira profunda, poderosa, vasta, grandiosa. É você quem eu vou tornar o grande bandeirante, a cabeça pensante do cristianismo. É você, porque você entendeu que tem que descer para eu poder te levantar. Então Deus está te levantando. Amém? Segundo, o Deus que levanta é o Deus que concede privilégios que você não imaginaria de ter. O Deus que levanta é o Deus que nos dá privilégios que nunca imaginaríamos de ter. Olha aí, irmão, ele levanta o pequeno do pó e do monturo ergue do lixo. Então Deus, meu irmão, vai atrás de quem o homem não vai. Deus vai buscar o que o homem desacredita. Deus acredita em você, mesmo que alguém não acredite. Que coisa grande isso, irmão, isso é misericórdia. Então ele vai lá no pequeno, vai lá no lixo e traz. Aí ele faz o quê? O texto assim, ó: para o fazer assentar com os príncipes. Irmão, preste bem atenção, que no dia que Deus me falou isso aqui, eu corri dentro de casa. E se você quiser correr aí, meu irmão, fique tranquilo. É a Bíblia, você vai correr com a Bíblia. Ó, para o fazer assentar com os príncipes, vírgula. Sim, vírgula. Com os príncipes do seu povo. Eu fiquei pensando no texto, pensando. Por que o sim está dentro de duas vírgulas? Todo mundo sabe que as vírgulas, dentro de uma frase, dentro de uma oração, ela indica uma lacuna, um espaço. É como se o escritor estivesse falando e ele respirasse, abrisse uma lacuna para poder continuar a jornada da escrita. Então, quando o texto diz que ele levanta o pequeno do pó e ergue do lixo o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, vírgula, sim, com os príncipes do seu povo. Por quê? Porque, veja, o sim está entre as duas expressões. Veja só, veja só, veja só, veja só. O texto diz assim, ó: para fazer assentar com os príncipes, vírgula. Por que há um sim entre com os príncipes do seu povo? Porque geralmente quando Deus levanta alguém que não faz parte do clã dos grandes, as pessoas questionam. As pessoas dizem: mas é fulano, mas é Aninha, mas é Jefferson, mas é o Elton, mas é Maria, mas é Lourdes. Aí Jeová vai dizer: sim, é ele. É não para você, mas é sim para mim. Sim. Ou seja, Deus tem um sim dele para ele, para quem ele levanta. Então quando o texto diz: para o fazer assentar com os príncipes, sim. Sim, sim, é o sim de Deus na sua vida. Receba o sim de Deus na sua vida. Sim, com os príncipes do seu povo. Ou seja, Deus é capaz de surpreender a tua vida e de te colocar em lugares, não para você ser bafejado, aplaudido, mas para que a glória de Deus seja vista na sua vida e as pessoas olhem para você e enxerguem Cristo. Enxerguem Cristo. Enxerguem Cristo. Aleluias. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso faz parte da minha carreira cristã de 22 anos. Você vai ser desprezado ao longo do tempo. Você vai pregar, as pessoas não vão às vezes aplaudir muito.
Elas não vão reconhecer pessoas de alto escalão, entre aspas, pastores, vão querer colocar você para baixo. Gente que já prega há muito tempo, que já tem experiência, que já canta, vai dizer que você não vai chegar lá. Eu ouvi muito disso, eu tenho certeza que vocês também já ouviram, dizendo assim, olha, você não vai, não. Mas Deus está dizendo, você vai, porque quem vai fazer sou eu. Quem vai levar sou eu. Quem vai levar sou eu. Irmãos, eu já fui em lugares que eu nunca imaginei ir. Eu tinha 15 anos quando Deus está falando com alguém aqui, meu irmão. Eu tinha 15 anos. Eu tinha 1 ano de crente quando Deus usou uma irmã para mim num trabalho de consagração e disse, eu estou te dando 2 ferramentas que simbolizam palavra e unção. Te levarei pelos 4 cantos deste mundo para pregar a minha palavra com sabedoria, com graça e com unção, e marcarei vidas. Eu tinha 15 anos, eu tenho 36 anos, e eu vejo isso acontecendo. Aleluias. Não desacredite, ou melhor, não acredite no que as pessoas falam sobre você. Acredite no que Deus pensa de você, no que Deus quer com você, no que Deus fala com você. Quantas vezes chegaram para mim e disseram assim, você não vai longe. E eu parei, chegava em casa e dizia para minha esposa, oh, amor, não vou mesmo não. Até que um dia Deus me deu uma experiência extraordinária no meu quarto. Aleluias. Deus falou comigo, eu vou fazer coisas na sua vida que você nunca vai imaginar. Eu vivo a graça de Deus. Deus me marcou naquela tarde. E Deus vai marcar a sua vida através dessa palavra. Irmãos, em nome de Jesus, compartilhe essa live com no mínimo 10 pessoas. Com no mínimo 10 pessoas, no mínimo. Eu vou deixar essa live salva para você compartilhar e marcar pessoas que estão carentes de ouvir esta iluminação bíblica do salmo da adoração. Deus vai te levantar e vai privilegiar. Mas escute, meu irmão, escute uma coisa. Aleluias. 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 Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus. Deus vai te colocar em lugares altos, mas para você continue tendo a consciência que você é servo. Servo. Oh, meu irmão. Aleluias. O irmão Marinaldo está dizendo aqui, ó, homem usado por Deus, vim no início do ministério pregando aqui em Parnamirim. Tive a honra de pegar em sua cidade. Glória a Deus. Isso fala do início, né? Oh, irmãos, estou sentindo a presença de Deus. Aleluias. Obrigado, querido, obrigado. Deus abençoe sua vida, sua família. Aleluias. Eu vou terminar, queridos. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Para terminar, amados. Aleluias.
Aleluias, aleluias. Deus vai fazer coisas grandes, meus irmãos, na vida de vocês. Ele tem feito na minha, na vida da minha esposa, dos nossos lindos filhos. E vai fazer na sua vida também. Eu sei que as batalhas são grandes, mas Deus está te dando forças. E você vai chegar em lugares altos, não para você ser melhores do que os outros, mas porque Deus resolveu fazer na sua vida. Para terminar, nós precisamos ter convicção da produtividade. Ele faz a mulher estéril habitar em família e ser mãe. Se ele faz uma mulher estéril ser mãe, ele faz um crente improdutivo se tornar produtivo. Seja alcançado pela presença misericordiosa e soberana de Deus para produzir. Deus fará coisas grandes na sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Eu quero orar, irmãos, eu sinto uma graça de Deus através da palavra tão forte. Aleluia, eu não quero justificar nada aqui. Tem gente que pensa, não, irmão, eu estou sentindo Deus aqui, eu estou sentindo Deus. Se tem gente que não crê, não acredita, aí é problema de quem não crê e não acredita. Mas eu estou sentindo Deus aqui. É uma comunhão muito fina, muito alta do Espírito Santo nesta live, nesta palavra, nesta reflexão. E eu quero orar pela sua vida agora. Em nome de Jesus. Mas eu quero dizer para você, querido, isso aqui não é questão de ter mais seguidores. Eu quero que você marque no mínimo aí 10 pessoas depois da live salva. Para eles assistirem. Sabe, e ver o que Deus vai falar com o coração deles levantar. Deus vai socorrer gente que está na beira de um colapso espiritual através desta palavra. Em nome de Jesus. Amém, amados. Eu quero orar pela sua vida agora. Aleluia. Ó Espírito de Deus. Obrigado, meu Pai. A minha oração é de gratidão a Ti, Jesus. A minha alma estará elevada em Ti. A Tua presença é viva, é santa, é sacra, é pungente, é marcante. Nós aprendemos, ó Deus, a ter profundidade contigo através da beleza poética do Salmo 113. Que os teus filhos sejam alcançados pela glória da palavra, pela vida da palavra, pelo poder. Senhor, toca nos meus irmãos, levanta eles com muito mais poder, autoridade, graça, vida e eficaz na família deles, no bairro, na igreja, na liderança. Que esta pandemia não tire o vigor espiritual, não nos conduza à superficialidade, mas à profundidade. Espírito Santo de Deus, eu sinto a Tua presença magnífica, poderosa, santa. Abraça os Teus filhos, os Teus servos nesta noite. Senhor, estamos distantes, meu Deus, e ao mesmo tempo conectados, mas para a Tua presença não há diferença, Jesus. Visita meus irmãos agora, Senhor. Burila a alma, o espírito, trata, renova, restaura, aprofunda. A Tua confirmação para a vida de muitos nesta noite, de que o Senhor está dizendo é sim para a tua alma, é sim para o teu esforço, é sim para a tua dedicação, é sim para a tua espiritualidade, é sim para a conexão. Nos abraça, Jesus, nesta noite, em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, amados, nós queríamos terminar até um pouco antes. Tá difícil de conseguir fazer a live de 1 hora. Deus abençoe todos vocês, todos vocês, todos vocês. Orem por nós, nos ajudem em oração. Nós estamos aqui intercedendo por vocês.
Sempre estou buscando aqui, clamando pela vida de vocês. Que Deus abençoe vocês. Vocês contribuem na minha vida através das orações, me calcem através das orações, eu serei muito grato na vida de vocês. Muito obrigado. Gente, não esquece de bater aí o print, tá? E me marcar lá no History, tá, queridos? Tira a foto aí bem bonita de nós aí, tá? Minha careca hoje não tá brilhando, querido, porque eu não passei o meu shampoo hoje, tá? Mas tira aí a foto aí bem legal, marca a gente lá no History, comenta do que você achou, do que você tem recebido, tá, querido? Vamos interagindo, vamos nos relacionando aí. Eu vou deixar salvo, tá? Volto a repetir, compartilha, meu irmão. Marca mais de 10 pessoas para que elas sejam abençoadas. Deus abençoe o irmão Jefferson, a Antônia, a Maria, a Aninha, o Ravarliel, que nome, hein, Jesus? O Marinaldo me fez chorar aqui hoje, rapaz. Marinaldo, muito obrigado, querido. 2007, eu acho que eu tinha cabelo ainda, né, amado? Deus abençoe. Jefferson Santos, pastor Jefferson Santos, exímio pregador do Evangelho. Felipe Carvalho. Quem mais tá aí, gente? Quem mais? Deus abençoe a vida de tudo. Meu irmão, meu shampoo hoje aqui falhou, não deixou minha careca brilhando. Rapaz, shampoo desobediente, viu, meu irmão? Deus abençoe. Amém, amados? Grande abraço. Cheiro no coração de todos vocês e das suas respectivas famílias, tá? Amo vocês no amor de Cristo e tenho orado pela vida de vocês em nome do Senhor Jesus. Grande abraço. Deus abençoe a todos.